Olá, Alberto. Boa noite, tudo bem? Como é que Estava está, aqui, Kátia? tinha algumas dificuldades a ver no início, mas parece que agora está ok. Eu estava aguardando vir ali também na minha linha do tempo, não estava vindo, aí eu entrei no teu perfil e estava online. Eu acho que estava aqui com alguma dificuldade. Tudo bom, Ah, que Humberto? bom. Obrigada por Tudo. aceitar aqui o convite. Eu que te agradeço. Eu fico muito agradecido, muito honrado de estar no teu canal aqui. Nós já tínhamos falado desde o ano passado para fazer esta live. Felizmente, agora, a primeira live de 2021, estamos aqui. Ah, maravilha, É, maravilha. Caso eu esteja falando muito rápido ou algo assim, que você acha que eu deva mudar o ritmo, tu não, me avisa. eu penso é o contrário, porque sabe que eu vivi no Brasil, vivi quase 5 anos no Brasil, por isso estou tranquila em relação a isso. Agora, Tá. normalmente é do Brasil que não entendem o nosso português, por isso, se houver alguma dificuldade, também Mas esteja à vontade. tá tudo ótimo. Eu quero realmente agradecer, Cátia, pelo carinho aí de me chamar para a gente poder conversar um pouquinho sobre até, claro, nós vamos falar sobre Bitcoin, mas até sobre a gente pensando nele a longo prazo e não em trade ou algo assim, né? Eu queria só fazer aqui uma breve parênteses nessa conversa. Primeiro porque acabou de ser a votação do impeachment do Trump, não é? Foi aprovada. Foi agora. Agora, agora vai para o Senado. Não vai acontecer agora nos próximos dias porque está em recesso, Uhum. mas a aprovação. Que loucura. E tudo isto também houve uma disparada do Bitcoin. Estou aqui a ver Uhum. o gráfico. Neste momento já está a 37.700 dólares. Uau. Por isso, nas últimas horas subiu assim muito, não é? E por isso vemos como a política influencia tudo isto, não é? Exato. Cerca de 3 Humberto, dias para cá, deu essa disparada, né, de novo. Caiu um pouco, corrigiu e voltou. Humberto, para você se apresentar, quem é Tá, Humberto? De onde veio até chegar aqui? perfeito. Meu nome é Huberto Leal, eu moro no Brasil, no sul do Brasil, em Santa Catarina, uma cidadezinha do interior, próximo de Joinville, que é a maior cidade do estado aqui. São Bento do Sul tem 80 mil habitantes aproximadamente, então é uma cidade pequena aqui da região. E assim, eu moro aqui, eu sou cirurgião dentista, eu sou ortodontista, especialista em aparelhos aqui no Brasil, e eu sou um entusiasta normalmente de tecnologias em geral, mas eu me apaixonei demais pelo Bitcoin. Então, há cerca de... Isso foi mais ou menos em 2017, na Bull Run. Durante a Bull Run, eu conheci, adorei o conceito, adorei essa série de ideias novas que eu nunca tinha parado para pensar. Desculpa. E eu nunca tinha parado para pensar, e eu comecei a entrar exatamente na subida do Bull Run de 2017. Então eu fui comprando cada vez mais caro, e eu estava extremamente empolgado, achando que nunca mais ia cair, que só ia subir para sempre. Então, o que Eu entrei aconteceu... também em 2000, É, eu entrei também em 2017 e por isso passei exatamente pelo mesmo e é algo eu, que nós temos em comum, né? eu dei muita sorte, talvez, de ter conhecido através de vídeos do Fernando Urrich, que daqui do Brasil, talvez tu conheça, ele escreveu um livro. Isso. E aí eu dei sorte de conhecer o Bitcoin
sem muita fantasia em volta dele, com muita objetividade. Eu gostei muito, eu entendi. Então, quando começou a cair, foi o momento que eu comecei a aprender cada vez mais. Então, eu não me assustei assim tanto com a queda. Mas a minha história com o Bitcoin, como provavelmente a maioria das pessoas, foi aquela de você se empolga com tudo e a gente acha que aquilo ali vai ser... você vai achar uma série de potes ao final do arco-íris, potes de ouro ao final do arco-íris. Então você começa a conhecer criptomoedas novas que você nunca ouviu falar, você começa a ver plataformas de mineração, são todos assuntos novos para quem inicia, e isso nos dá uma impressão de que você achou vários potes de ouro, e a gente começa a querer investir em tudo. E no Brasil... Sim, eu no ia Brasil, contar, em 2017... sim, não, só que no Brasil, em 2017, tivemos uma onda muito grande, de 2018, também, de pirâmides financeiras, de scams. E eu meio que fiz o caminho das pedras nesse período, assim, eu tentei fazer trade com Bitcoin, tentei comprar criptomoedas que eu achei que iam explodir, entrei em plataformas que eu achei que eram sérias e descobriu-se depois que eram golpes, então foi mais ou menos assim meu início. Sim. Eu comecei em 2017, bem a meio, ou quase no final da Bull Run, portanto foi ali em outubro, novembro, que eu entrei também. Também. E é tal coisa, nós vemos ali o nosso dinheiro multiplicar em poucos dias, não é? E claro, eu acho que quem passou por essa Bull Run e quem entrou nessa altura passou por um pouco por tudo, não é? De fazer planos para o futuro, entrar em altcoins, tentar fazer trades. Acho que passámos por isso tudo, não é? Eu gostava de saber assim, um pouquinho mais como é que foi essa sensação de depois, em 2018, começar a descer. Não sei se continuou a investir, porque eu faço estas perguntas porque estamos numa bull run novamente, estamos em all-time high e está chegando muita gente no mercado agora. Quando estamos a subir até a all-time high anterior, nós sabemos ali até onde vai porque temos um limite, não é? Temos um limite interior. Neste momento não temos esse limite, né? Estamos em all-time high agora. Quando existe uma queda de 10, 20, 30%, nós pensamos, é só uma queda, vai continuar a subir. Mas quando chegou ali a dezembro, 17 de dezembro de 2017, começou a cair e nós achávamos que era só uma queda, não é? Era só uma queda, só que não recuperou mais até o ano passado. Queria saber como é que foi a sensação de 2018, se continuou a investir, a pensar que ia continuar a subir, como é que foi essa sensação? 2018, porque foi assim, durante a Bull Run, eu mudei meus aportes, meu dinheiro que estava aplicado em outros locais, e a gente começou a colocar, eu e minha esposa, no Bitcoin. A loucura, né? A loucura. E aí, o que aconteceu? Na queda 2018, eu devo ter feito poucos aportes, mas foi um período... Eu refiro ali logo ali no final de 2017, ali logo dezembro, logo quando começou a cair? Não, naquele momento eu já tinha feito todos os aportes que eu podia. Já não via mais. Não, daí eu falei, agora eu vou esperar. E aí que eu comecei a tentar entender do que se tratava, onde que estava o meu dinheiro. Eu comecei a entender melhor isso ao longo de 2018
e 2019, e felizmente eu não perdi a empolgação com a queda de preço. Isso não me deixou preocupado em que iria perder totalmente o valor, mas, lógico, quando a gente olha o saldo, e você tinha um saldo em reais X, né, e de repente aquilo lá está 1/3 do que você tinha, e aí eu falei, já que eu não vendi no all-time high, não vou vender agora, que vai ser, achava eu, na época, a pior coisa que eu poderia fazer era ter comprado caro e vender barato. Então eu dei por esquecido aquele dinheiro investido, e naquele momento eu acho que eu estava querendo tentar fazer com que o meu número de bitcoins aumentasse. Então eu entrei em plataformas que rendiam em bitcoin, e deixei uma parte do valor lá, em mais de uma, até em outras plataformas ali, eu tentei fazer com que minha quantidade de satoshis aumentasse, porque eu acreditava que em algum momento voltaria. Mas eu não esperava, talvez, que demorasse tanto. O Ulisses comentou ali, medo. Medo. Ter medo. Porque efetivamente não sabemos, né? Agora temos noção que talvez continue a subir por mais algum tempo, mas vai chegar um momento que vai haver um período de queda, não é? E aí temos que ter também essa noção. Nós que passamos por esse período, acho que temos passar essa imagem, essa questão de que não vai subir sempre em linha reta. Exatamente, Ulisses, você está correto. E assim, a dica que eu daria, tendo a experiência de quem já passou por algumas oscilações de mercado, a primeira delas é você não fazer um aporte único, porque esse aporte único você vai ficar usando como referência para sempre aquele aporte único, e você provavelmente não vai acertar esse aporte como sendo um aporte mais baixo. Então terá momentos em que a cotação vai ficar acima do teu aporte, vai ter momentos que ela vai ficar abaixo. Então o aporte único, ele é um risco até psicológico muito grande, né? Você se abala mais caso faça dessa forma. Então, por essa razão, eu acho que preço médio é mais interessante, né? Eu lembro que comecei investindo, fiz vários aportes, fiz o primeiro, depois em dezembro fiz primeiro em novembro, ou em outubro, novembro, depois fiz em dezembro, e em dezembro começou a cair. Depois, não, primeiro fiz, subiu, depois começou a cair, eu fiz novo aporte, pensando que ia continuar, e depois em janeiro ainda, acho que ainda coloquei mais alguma coisa, e foi sempre. E depois, claro, depois vêm as altcoins que estão a subir. Eu fiz isso também, fiz igual a você. Eu fiz a mesma coisa. E assim, eu senti que... Já passei por tudo, né? Já passei por tudo. Só o scam, só as pirâmides é que eu tive a necessidade de não entrar. Mas já perdi dinheiro de várias formas, já ganhei dinheiro. Foi nesse momento o scam, ele aqui no Brasil foi muito forte, com muita credibilidade. Ele teve muita credibilidade. Esse especificamente que eu entrei, que foi o da Atlas Quantum, ele estava com muita credibilidade no país. Eu entrei também, só que saí antes. Eu entrei e saí, aí entrei de novo, aí travou. Eu entrei e saí, acho que uma semana antes de... Nossa, que maravilha. Isso me dói ainda. Eu consegui tirar a grana de lá. Passado uma semana começaram a atrasar, e eu já tinha a minha grana comigo, felizmente. E uma coisa que aconteceu comigo também foi que nesta de fazer trade com altcoins,
Eu fiz trade com a Nano, que na altura era super bem cotada, né? E chamava-se Redbox. E havia duas exchanges que faziam trade com Redbox e uma delas fechou, que era a BitGrail. BitGrail. E eu tinha grana. Nessa eu tinha grana e nessa eu perdi. Por isso, quando se fala em não ter dinheiro em exchange, eu já tenho essa experiência. Essa lembrança, né? Quando que aconteceu? Em 2019, João, grande abraço, amigo daqui de Florianópolis, que bom. E agora também mandar um beijo para todo mundo que está se juntando, a Giovana, da Bit das Minas, das Manas. Oi, Giovana. E todo mais. Desculpa. Maravilha. Não, nesse momento, lá mais ou menos em 2019, para o final de 2019, que eu estava voltando a fazer aportes com mais frequência, valores menores, né? Mas eu comecei a voltar a fazer aportes, e quando me caiu a ficha de que eu fiz uma retrospectiva de 2017 em diante, de que se eu simplesmente tivesse guardado em hold o que eu comprei, não ter colocado em risco em corretora, não ter trocado por altcoins, não ter colocado em scams, que eu não sabia que eram scams na época, ou também não ter tentado fazer, aumentar minha quantidade de bitcoins tentando fazer trade, swing trade, foi naquele momento que eu cheguei à conclusão de que se eu tivesse somente deixado quieto, eu teria provavelmente o dobro do que eu tinha naquele momento. Esse é um ensinamento muito importante para quem está a entrar agora no mercado, porque da mesma forma como você chegou a essa noção, eu cheguei também a essa noção. Mas vejo muita gente chegar agora no mercado e querer logo fazer trade, querer logo investir em altcoins e fazer logo uma série de coisas, né? E quando nós dizemos guardem as vossas moedas, eles estão desesperados para ganhar dinheiro e para comprar e fazer trade, e é importante. É compreensível, né? É um mercado apaixonante, é compreensível, principalmente se você olha os números. Quando você olha os números, os gráficos, você olha aquilo e não tem quem não fique. Eu imagino quem está chegando agora, a tentação de querer não perder oportunidades. E a gente tem a ilusão, quando a gente entra, de que vai ter alguma moeda que vai fazer o papel de que o Bitcoin fez. Alguma delas vai dar uma explodida. Vou comprar $1 e vão virar $100 mil. Assim, hoje eu acho que a gente consegue afirmar com uma certa certeza de que, assim, não espere isso. Pode acontecer, pode, mas não conte com isso, porque provavelmente você não vai acertar. Todas as pessoas querem saber quem é o novo Bitcoin, e o novo Bitcoin não existe, porque Bitcoin só há um, né? É o próprio. Eu mudei um pouco a minha forma de pensar, que eu gosto da ideia de uma série eu gosto da ideia do ecossistema das criptos estar fazendo experiências de todos os lados e tentando achar respostas. Eu não vejo com maus olhos as tentativas a busca de melhorar ou de tentar até fazer uma moeda melhor ou tentar fazer plataformas melhores. Eu não vejo com maus olhos. Eu vejo como experiências de um mercado tão novo. Pessoalmente, eu não me proponho muito a fazer mais experiências, pelo menos por enquanto, com alternativas. Eu acho que o Bitcoin assim, eu vejo como a primeira camada, as altcoins são a segunda camada, e tudo o que acontece nas altcoins
são experimentos para melhorar o Bitcoin. O Bitcoin consegue integrar funcionalidades, não é bem funcionalidades, mas melhorias de outras, e por isso o Bitcoin vai melhorando ao longo do tempo, e Bitcoin vai haver sempre só um. E aí, como o João está a falar, não existem apenas alternativas, não é? Bitcoin não há. Perfeito. Perfeito. Eu vejo assim que a rede atual do Bitcoin, ela é inalcançável por qualquer outro projeto, neste momento, da forma como eu penso. Eu acho que a gente pode ver outras alternativas que eu imagino de protocolo, de tentativas de melhorar o universo como um todo, a sociedade como um todo via criptomoedas. Mas eu vejo que eu não vou nem falar como moeda, mas como reserva de valor, ou como uma segurança de patrimônio, eu acho que não terá nada parecido, acho eu. Sim. Humberto, como é que o Humberto via as suas finanças, os seus investimentos antes do Bitcoin, e como é que vê agora a questão financeira mesmo de investimentos, de ações ou de outras alternativas? Mudou completamente. A minha forma de enxergar o mundo financeiro mudou completamente. Eu sempre tive, de uma forma, sem pensar muito no assunto, eu sempre fui uma pessoa que tinha o que eles chamam de... me fugiu o termo agora, mas que você não pensa muito no futuro, acaba fazendo uso do teu capital de uma forma mais imediata. Me fugiu um termo agora que tem... Imediatista. Tem no livro do Saifedean, do Bitcoin Standard, ele fala muito sobre isso, que agora acabou escapando. Mas a forma como a gente... tem alguma coisa com o tempo... me fugiu agora o termo. Mas a forma como eu enxergava, eu não tinha nenhum tipo de controle ou uma preocupação maior em termos de futuro, porque no Brasil a valorização do teu patrimônio financeiro é uma briga constante. Quanto mais tempo passa, mais você perde valor o tempo todo. Então a gente acaba fazendo com que você acaba antecipando compras. No Brasil, principalmente, a gente tem, você acaba fazendo muita dívida. As coisas giram muito aqui com dívida. É muito comum, é muito incomum uma pessoa chegar e comprar um carro com o dinheiro que já possui. É muito comum ela entrar numa concessionária, levar o carro e faz uma dívida. É muito comum isso. E isso no Bitcoin mudou. Mais do que o carro no Brasil, compra-se tudo em parcelas, né? Seja, o carro é normal, por ser um valor bastante alto, mas até TV, a geladeira, tudo é parcelado. Tudo. Né? Tudo é parcelado. E a gente paga juros absurdos. Né? Eu quando fui morar para aí, como eu disse, eu vivi quase 5 anos no Brasil e senti essa diferença. E conheço pessoas brasileiros que vieram viver para Portugal e também sentiram que a maior diferença foi que em Portugal não existe isso. Não é? E essa é uma grande diferença entre os nossos países. Eu passei a enxergar diferente. Por exemplo, eu comecei a guardar com mais vontade, ou eu passei a valorizar pequenas economias por causa do Bitcoin. Porque você vê aquele teu patrimônio com uma possibilidade de que, caso você guarde ele por um certo período, o teu poder de compra aumenta. O que na economia normal aqui é o contrário. É muito difícil você vencer as taxas de inflação aqui no... esse ano a gente teve, no ano passado, se não me engano, 20 e pouco por cento de perda de poder de compra no Brasil. Sim. De 20% a 25% de perda do poder de compra.
E não é fácil para você repassar isso, por exemplo, no meu caso, como dentista, para aumentar todos os preços o tempo inteiro. Então, acaba que você tem que trabalhar mais para manter o mesmo padrão que você tinha há pouco tempo atrás. E o Bitcoin me abriu a cabeça de que você pode guardar e ter uma valorização do patrimônio que no Brasil acontece mais com imóveis, por exemplo. Não todos os casos, mas a pessoa pensa em comprar alguma coisa como um imóvel pensando em valorizar no futuro e tal. E o Bitcoin te dá um acesso imediato e a valores, a qualquer tipo de valor que você queira, para você guardar sem prazo, com no mínimo, sendo bem otimista, bem pessimista, mantendo o teu padrão teu padrão de compra. O teu poder de compra. Obrigado até, Ulisses, ali. Mas então, com o Bitcoin, a gente começou a ver, eu comecei a enxergar dessa forma, mudou completamente a minha forma de pensar. Boa, boa. E como é que surgiu então a ideia do projeto do Eu Uso BTC e do Old BTC 100? Certo. O projeto, o Eu Uso BTC, ele veio da vontade de fazer com que outras pessoas entendessem aquilo que estava me deixando empolgado e, eventualmente, as pessoas pudessem também começar a criar patrimônio em Bitcoin. Então, eu e mais dois amigos meus aqui, o Celso e o Ernesto Garbi, começamos a fazer palestras aqui na região, meetups, a gente começou a conversar com lojistas para que aceitem no Bitcoin no seu próprio negócio. Então, a gente começou a criar, para poder ajudar as pessoas a entender, a criar eventos, né, para poder fazer isso. E o Eu Uso BTC aconteceu de que eu comecei a fazer isso com um pouco de mais frequência e eu queria fazer online ou gravar vídeos que eu pudesse passar para os meus amigos. E falar, olha, assim que abro uma carteira e passar um vídeo, assim que eu faço compra, e eu comecei a fazer isso, né, a fazer alguns videozinhos nesse sentido, com a intenção de fazer tutoriaizinhos e coisas assim. E o projeto foi na sequência? Foi na sequência. Eu já tinha feito essa ideia, o canal já existia, né, mas nesse meio tempo foi a hora que eu comecei a pensar no que teria acontecido se eu não tivesse colocado os meus satoshis em risco, se eu tivesse somente guardado. E aí eu resolvi fazer um projeto para mim mesmo, de que eu iria fazer uma compra todos os meses de R$100, sempre na mesma data, independente da cotação, e eu iria fazer isso sem prazo, para guardar a longuíssimo prazo. Então eu fiz uma planilha, uma planilha pelo Google Sheets, né, pelo Google Planilhas, porque eu não entendo de Excel nem de Google Planilhas, então os amigos me ajudaram, Ernesto, o Jefferson, Randolfo, o pessoal me ajudou a montar a ideia para eu poder fazer minha planilha. E essa planilha ela funciona automaticamente no Google Sheets, então ela não funciona automaticamente no Excel, tá? Ela funciona online no Google Planilhas. Essa planilha ela marcava o seguinte: eu preencho ali a data que eu comprei, eu preencho a quantidade de reais que eu comprei e a cotação que eu paguei. E ela preenchia todo o resto, preenchia a cotação do Bitcoin automaticamente, preenchia atualizado o preço médio que eu estava pagando, preenche, né? É um projeto que existe, está funcionando. E fazia uma série de outras coisas automaticamente para você ter uma visão de que se aquilo era um bom negócio ou não. A ideia era essa. E há cerca de uns 6 meses eu comecei a passar essa planilha para alguns amigos e as pessoas começaram a gostar da planilha e eu comecei a passar para algumas pessoas que eu conheciam dessa criptosfera e elas gostaram e começaram a ajudar a divulgar. Então eu abri um grupo no Telegram para a gente trocar as ideias e essa planilha começou a fazer... Está bombando, né? Está bombando. Eu fico muito feliz que as pessoas gostaram do processo, de como guardar a longo prazo. Então a ideia é essa, guardar, fazer compras frequentes e você entender o que está acontecendo com o teu dinheiro. E sem dúvida que acha que é essa a melhor estratégia para quem está entrando no mercado agora.
Eu não tenho dúvida disso, mas eu acho que é legal para as pessoas verem, enxergarem isso, e a planilha tem, depois caso dê para escrever ali, mas basicamente o nome do projeto é Hold BTC 100. Se você buscar holdbtc100.com.br, a gente fez um site, até o pessoal está fazendo esse site de forma gratuita, e é um trabalho voluntário, eu quero agradecer a todo mundo também por isso. A ideia foi de expor para a maior quantidade de pessoas possível, e nesse site você consegue, tem um linkzinho lá para você enxergar a planilha. E qualquer um pode chegar gratuitamente e fazer uma cópia. Não sei se tem aí a planilha, se tem como mostrar. Tenho. Eu vou mostrar aqui no... Eu vou virar o vídeo, tá? Tudo bem. Ó, então, o projeto Hold BTC 100 é esse aqui. É uma planilha no Google Planilhas, tá? Que ele faz o seguinte. Ele automaticamente tem o preço da cotação em reais e a valorização. Isso daqui, a valorização, ela diz respeito aos meus aportes, que começaram dia 10/10/2019. Sempre R$100. A cotação que eu paguei naquele momento foi de 35.200. A quantidade de BTC comprado e quanto que esses R$100 valem hoje. Então, automaticamente, já tem aqui do lado. Então, aquele aporte de R$100 no dia 10 de outubro de 2019, hoje ele vale R$563. E assim sucessivamente, eu fui mês a mês fazendo essas compras. Então, nós estamos agora, o último aporte foi aqui, ó, no valor de R$214 mil. R$100 já compra, olha a quantidade de Bitcoin que ele compra hoje, muito menos. 0,00. E os R$100 que eu comprei vale R$92. Ele caiu. Okay. Porque no dia 10, o valor que ele estava de 214 foi acima do que ele está hoje. Então, esse que é o legal da planilha. Você enxerga que ao longo do tempo, somando tudo, eu vou até aqui, ó. O total de aportes que eu fiz foi R$1.600. A cotação média, R$47 mil. E o saldo hoje, daqueles 1.600, é R$6.700. Então, isso que é o legal da gente enxergar que o aporte a longo prazo, é mostrar, é provar que o hold a longo prazo fracionado funciona. Então, eu tive, no meu caso aqui, 320% de valorização. Então, esse que é o projetinho. Bacana. E sei que também tem uma planilha do arrependimento, não é? Tenho. Essa planilha aconteceu o seguinte, eu comecei dia 10/10/2019, e eu queria saber o que aconteceria se eu tivesse iniciado antes, da mesma forma, com o mesmo projeto. Então eu iniciei a planilha do 10/9, essa daqui ela faz o contrário. Ela vai indo do 9, 8, 7, e ela vai R$100, a mesma coisa, de trás para frente agora. É o arrependimento do que aconteceria se eu tivesse iniciado antes. Esses R$100 aqui, ó, sim, olha o valor que eles estão cada um hoje. Por exemplo, ainda em 2019. R$100 valeriam hoje R$1.200. E eu fui indo de trás para frente, até o início da abertura da primeira corretora do Brasil. Então eu fui para 2013 aqui, tá? Eu não teria comprado, eu nem sabia que existia Bitcoin nessa época, mas em julho de 2013, R$100, o aporte total, R$7.500, que hoje valeriam quase R$1 milhão. Qual era a cotação em reais nessa altura? Era R$209. Ou seja, dava para comprar quase meio Bitcoin. Olha isso aqui, quanto vale os R$100, a cotação comprava 0,47, comprava quase meio Bitcoin, R$100, e hoje valeria R$94.879. Tudo isso é atualizado automaticamente com a cotação aqui, ó. Então, hoje a cotação está ali. A planilha a tabela do arrependimento valorizou 12.800% desde 2013. Por isso que eu botei essa carinha aqui.
Podíamos voltar no tempo, Ulisses, podíamos. Podíamos. Eu quero mostrar alguma coisa que aconteceu aqui. Então, assim, para quem quiser fazer uma cópia dessa planilha, vai abrir mais ou menos assim. Eu queria só mostrar como que você faz sua cópia. Não precisa me pedir permissão para nada, tá? Você simplesmente vai no Google Planilhas, vai entrar no link e vai clicar aqui no arquivo e vai fazer uma cópia. Pronto, você vai ter tua cópia. É basicamente isso, né? Então, pode fazer. E assim, há pedidos, ali eu comecei a fazer, eu fiz uma planilha, por exemplo, essa minha planilha é a mesma planilha em branco para você usar. Sim. Né? E aqui eu fiz uma planilha em dólar. Então é a mesma planilha, essa eu atualizo também todo dia 10. Uma compra em dólar, quanto que ficaria, né? Então, $1.600 ficariam $6.016. E a pedidos eu fiz uma planilha em outras moedas. Então, aqui nós temos em euro, tá em branco, tá? Você até enviou para mim, né, para eu analisar essa planilha. Isso, eu mandei para você, para ver se estava tudo que você não estava dando erro, né? Eu tenho ela em libras esterlinas, eu não lembro, alguém solicitou para a gente fazer, daí eu fiz. E eu fiz ela para quem quiser fazer o holding Ether, em Ethereum, também tem em Ethereum, tá? Então aqui embaixo nas abas você tem isso aqui. E o último lançamento aqui que eu fiz um para minha filha. Então, na realidade, é a mesma planilha, tá? Só que ele é um projeto Kids. A intenção dele é ele ser um pouco mais claro. Então, ele não tem termos tão técnicos. É quanto ganhei, quanto que vale um Bitcoin hoje, quanto que eu recebi de mesada, quanto que eu tenho hoje, quanto que vale, né? Quanto que vale o Bitcoin. O meu objetivo, você pode editar aqui, colocar o que eu quero para faculdade, quero para intercâmbio, enfim. Quanto que tem guardado em Bitcoin. E se tivesse colocado numa poupança no Brasil, quanto que teria? R$200,10, e em Bitcoin já teria 221. Então, essa é uma planilha mais simplificada, e eu acho que ela é legal para quem também não conhece muito Bitcoin e quiser fazer uma planilha um pouco mais simples, né? O objetivo é que ela seja simples de usar, né? Que ela seja fácil. Mas ainda assim, para algumas pessoas, isso aqui tem muita informação. Então, a planilha Kids funciona bem, para quem quiser. Que bacana. E assim, de uma forma simples e didática, não é? Porque muitas vezes falam sobre o DCA, né? O Dollar Cost Average. E basicamente, entre aspas, esse projeto põe na prática o que seria essa estratégia, não é? E quando se fala na teoria, fica difícil de imaginar a valorização, fica difícil de imaginar os valores reais, não é? E assim, com esse projeto e com essa planilha, é claro e evidente como é uma estratégia vantajosa. O que eu fiz também, o que eu quis fazer, foi tirar as variáveis. Porque quando você olha uma planilha, uma tabela, um gráfico de Bitcoin, um monte de coisa, você tem uma série de variáveis no meio. É uma quantidade enorme de variáveis. Então, eu quis tirar a data. Então, a data ficou sempre a mesma. Eu quis tirar a quantidade de aporte, vai ser sempre o mesmo. O que muda? Vai mudar a cotação do Bitcoin, do dia que você comprou, e a cotação que ele está atualmente. Tudo isso a planilha faz automático. Então, assim, o meu projeto vai estar sempre no dia 10, sempre R$100. Mas quem quiser fazer uma cópia da planilha, faz como achar melhor. Eu estou mostrando como funciona se você fizer daquele jeito. E uma das coisas de você ter uma data fixa, tira a emoção, né? Você tira a emoção, porque você compra em qualquer cotação que esteja, não importa, e além do que, ele tira aquela coisa de que você, assim, eu acho que vai cair mais, vou fazer amanhã. Aí você não faz. Aí você deixa para depois de amanhã. Aí você
pensa assim, não, agora caiu demais, eu vou esperar subir, eu não sei se está no fundo. Aí você tira essa parte toda de ficar fazendo análise e faz a tua planilha manter uma data constante. Não quer dizer que você não possa fazer aportes no momento que você acha que deu uma queda, como esses dias. Me pareceu muito claro que estávamos num momento bom de compra. Então, você vai lá e faz as suas compras, coloca na tabela, do mesmo jeito. Eu vou manter a minha sempre nesse padrão para a gente ter uma referência com menos variáveis. Mas cada um faz a sua como achar melhor. Essa emoção é muito importante quando estamos a falar em grandes subidas ou em grandes quedas, não é? Eu, por exemplo, esta semana, eu neste momento tenho uma carteira, assim, estou satisfeita, não tenho muito, mas estou satisfeita para este momento, não é? Então não estou fazendo assim muitos aportes. E eu pensei nesta queda, se chegar a 32 mil, eu invisto, faço um novo aporte. Chegou a 32 mil, eu pensei, não, vai cair mais, eu vou esperar um pouco mais. Quando chegar a 30, eu faço. A verdade é que não chegou a 30. Chegou a 30.400. E aí acabou que não fez no momento. E eu pensei, eu já estou satisfeita. Mas é compreensível, eu entendo completamente isso. O legal de você ter um compromisso é que eu vou fazer 32, mas caso você já tivesse feito teu aporte num dia específico, se não desse certo do 32, você estaria mais tranquilo. Eu falei, não, ainda assim eu fiz naquele dia. Por exemplo, eu olho essa planilha, hoje eu não me preocupo com isso hoje, mas eu entendo que quem entra novo agora, e não tem o histórico que eu tenho ainda, de que fez a compra dia 10, pagou 214 mil reais a cotação. Comprou pouquíssimo Bitcoin. E olha, hoje, os 100 reais estão 91, então a pessoa pode ficar triste com isso. Né? Mas a intenção de pegar uma planilha e da tabela de arrependimento é você olhar para trás e não se arrependa. Vai fazendo. Vai fazendo devagarinho, mantém o plano que vale a pena. É para mostrar que vale a pena. É isso que é o legal. Eu falei este exemplo porque isto acontece. Eu neste momento estou satisfeita, né? Estou com a carteira, com os bitcoins que eu consegui poupar e tudo mais. Mas efetivamente tive este pensar, né? Tive este pensamento. E quem está a começar então, muito mais. Eu até quero falar com quem está começando agora para pensar o seguinte: nós estamos num período surfando uma onda de alta muito clara. E eu vou falar o que eu falaria para mim naquele período que eu estava entrando na alta também. Caso aconteça uma correção mais forte, não se desfaça do que você tem. Mesmo que esteja mais barato do que você pagou, só tenha paciência de que o dinheiro que está lá, você não vai precisar em curto prazo, esqueça dele, e vai fazendo esses aportes constantes. Você faz um preço médio e não vai se arrepender no futuro. É melhor ter garantido os satoshinhos. Né? Sim, uma coisa que é finita, não é? Exato. O Sidão falou que se arrepende de não ter entrado antes por causa do medo. Eu também. E não só pelo medo, pela confusão que era para entrar, era muito burocrático, tinha que fazer uma série de outras coisas. Então, assim, é normal, tá, Sidão? Não se culpe por isso. Eu acho que o que você fez é o que todo mundo fez. Demora para entrar porque a gente tem que se acostumar com a ideia. Eu ouvi falar sobre Bitcoin em 2014 e fiz ali uma pesquisa. Achei que não era fácil comprar, porque na altura não era assim tão fácil. E fiquei com aquilo na cabeça, mas não fui atrás. E claro, hoje, se eu tivesse comprado em 2014... Exato. Dá uma olhada na tabelinha lá na planilha de arrependimento. É melhor não. Mas a minha técnica psicológica é a seguinte: por que eu olho para a planilha e não me arrependo? O Bitcoin ele era complicado naquele período, gente. Não é simples como é hoje, de ter uma carteira, de ter corretora.
era muito mais complexo, você tinha que fazer compra no exterior, ou mesmo no Brasil, você não tinha onde guardar direito, as carteiras não chegam nem perto do que é hoje. Então, eu quero acreditar o seguinte, assim como eu apanhei nos trades e tudo mais, se eu tivesse comprado mais cedo, provavelmente eu ia estar sendo uma dessas matérias que a gente está vendo hoje. Perdeu a senha, fez alguma bobagem e não sabe onde está, não deu valor na época que... Então, assim, eu não quero eu penso nisso e falo, eu ia fazer bobagem. Então, eu conheci na hora certa, essa é a hora, né? E a gente tem que fazer como o Nicolas falou agora, a gente tem que lembrar que ainda é cedo, ainda estamos no início. Né? Então, estamos muito no início. A gente tem muito chão pela frente. Sem dúvida. E ia perguntar, sendo dentista, não sei se trabalha numa clínica, se é num consultório, se é meu consultório. Se aceita Bitcoin e se já lhe pagaram em Bitcoin. Legal. Ó. Isso aqui eu fiz para o consultório, é uma plaquinha que deixa na recepção. Assim, simples assim. Ou, para quem quiser também, eu sugiro, faça um adesivo, coloca lá. Sim, eu aceito. Essa foi uma das primeiras coisas que eu entendi no Bitcoin, que para mim, as 3 formas, ou 4 formas de você conseguir Bitcoin, que é minerando, ou você comprar em alguma corretora, ou comprar de um P2P, ou aceitar no seu próprio negócio. Para mim, essa é a primeira disparada. Porque você não troca por dinheiro, você troca pelo teu trabalho, e é muito mais prazeroso, e eu acho que vale a pena você fazer isso no teu negócio. A questão é assim... Exato. Satoshi falava. A questão é que quem aceita, nós somos um nicho muito pequeno ainda. Então, o que acontece? Você tem uma placa como essa aqui, sabe quantas pessoas vão te pagar em Bitcoin? Nenhuma. Então, a intenção não é essa de você achar que eu já ouvi isso. Não, eu não vou dizer que eu aceito, senão o que eu vou fazer com o Bitcoin? Como é que eu vou pagar minhas outras contas em reais? Falei, cara, você não vai receber imediatamente. Isso aqui é uma forma de você mostrar que você está na vanguarda, que você está mostrando como uma pessoa à frente do seu tempo, moderna, e você aceita Bitcoin. Mas as pessoas vão começar a olhar isso aqui com mais familiaridade ao longo do tempo. Quem conhece Bitcoin não vai optar por fazer um pagamento como primeira opção. Porque você já tem o teu Bitcoin, eu prefiro pagar com reais. Eu prefiro não me desfazer dos meus Bitcoins. Mas eu acho que a economia da criptomoeda vai começar a rodar lentamente agora com o Lightning Network. E eu, sim, respondendo o que você me perguntou, sim, eu recebi já em Bitcoin. E é muito prazeroso. Gratificante, o Nicolas falou. É muito. Porque o que eu faço? Em todos os meus orçamentos, eu passo um orçamento e eu passo dizendo, olha, eu aceito Bitcoin e se você me pagar em Bitcoin, tem condições melhores ainda. Ou seja, eu prefiro pagar em Bitcoin. Em receber em Bitcoin, eu prefiro. Se você quiser, eu te dou vantagens, porque eu quero. Para mim é importante receber em Bitcoin. Mas a maioria absoluta vai olhar, não sei o que é isso. Eu falo assim, não se preocupe, tudo bem, paga em reais, está tudo certo. Mas a pessoa já ouviu, já viu alguém falar, e eu tive pacientes que foram comprar Bitcoin e me pagaram em Bitcoin. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque era uma pessoa que não conhecia, ela olhou, não, ele aceita, ele foi lá, pesquisou, entrou numa corretora, comprou, pagou à vista em Bitcoin, para ele foi vantajoso, para mim foi maravilhoso. Então, e acha que essa pessoa continuou a investir em Bitcoin ou será que foi só aquela? Eu creio que sim, porque como eu faço tratamento ortodôntico e esse tratamento é um tratamento que demora, eu pergunto para a mãe que vem junto, para a filha, eu falei, como é que tá? O pai ainda tá gostando de ter comprado? Falou, não, ele tem lá, tá guardadinho lá. Então, pelo menos teve esse contato e mais uma pessoa guardou, eu fico muito feliz com isso. Que bom. Mas não espere receber, né? Sim. Vê isso como a usabilidade do Bitcoin, como uma coisa que vai mesmo começar
a circular? Ou, porque vemos nas comunidades muitas, mesmo a própria comunidade diz, eu não vou gastar os bitcoins não são para pagar coisas. Não é? Isso. Hold. Eu vejo assim, eu não acho que para o dia a dia, para valores pequenos, o Bitcoin vai ser o Bitcoin mesmo, que está rodando na blockchain, vai ser uma moeda usual para essas coisas. Eu acho que o Bitcoin, na camada da Lightning Network, vai ser utilizado amplamente. Mas eu acho que, por exemplo, a pessoa vai comprar um carro, aí eu acho que vai usar o Bitcoin na blockchain, o Bitcoin normal, na rede core, né? Mas você vai pagar um café, como se fala, né? Aí você não vai mexer na tua carteira de Bitcoin. Aí não. Mas para compras maiores, eu realmente acredito que você vai preferir pagar, por exemplo, em Bitcoin diretamente do que vendê-lo numa corretora ou no P2P e depois transferir. Então, se a pessoa aceitar para a compra de um imóvel, para um carro ou para um projeto maior, eu acho que essa relação de carteira para carteira vai acontecer com mais tranquilidade. Já para o dia a dia, eu acho que pela Lightning Network a chance é bem legal. Eu acho que sim. E já alguém achou que você era piramideiro porque aceita Bitcoin? Provavelmente, mas ninguém falou para mim. O que falavam era assim, quando eu falava, não, Bitcoin e tal, as pessoas, mas isso aí não é, mas isso não é de golpe e tal. E pelo fato de eu aceitar, talvez alguém tenha pensado isso. Mas como é uma cidade pequena, eu trabalho aqui há 25 anos, o pessoal me conhece, eu acho que dificilmente achariam que eu estaria aplicando golpe em alguém. Mas provavelmente alguma pessoa pensou, coitado dele, entrou nessa. Eu acho que sim. Hoje não. Hoje eu acho que as pessoas valorizam muito. Porque a gente fez cursos, como eu te falei, a gente fez palestras. João esteve aqui conosco para palestrar também, que está aí. Golpe é usar real, né? Fala eu. Oi? Golpe é usar real, diz o João. Golpe é usar real, João, é isso mesmo. Mas assim, ó, a cidade em si, o que eu fiz como meu papel aqui, e os meus amigos, que a gente até fez um grupo chamado Amigos do Bitcoin, a gente fez entrevista no jornal, a gente fez entrevista em rádio para explicar, a gente procurou trazer isso para a vida real, como a gente conhece empresários e pessoas que estão aqui, a gente conversou com empresários, algumas lojas aceitam aqui com Bitcoin, então eu acho que isso realmente está se diluindo. Muita gente tomou golpe com empresas que usaram o nome do Bitcoin, então eu acho que vai um tempo até isso melhorar, né? Sim. Mudando aqui um pouco o assunto, sei que teve um projeto ligado de doação, ligado à PAI. Sim. Eu gostava que falasse um pouco como é que começou, como é que se já terminou, como é que funciona. E o que é a PAI, primeiro? Tá. Para quem não conhece, a PAI ela é uma entidade nacional que se chama a Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais, ou pessoas e crianças que têm algum tipo de probleminha, seja físico ou mental, que precisa de um auxílio maior. Então, a PAI, ela é uma entidade super, super reconhecida no Brasil como uma entidade muito séria. Então, a história foi assim. A gente, dentro dessas nossas meetups e dessas nossas palestras e tudo mais, uma delas foi para ensinar como abrir uma carteira. Então, era Bitcoin na prática, como abrir uma carteira e como fazer isso. Então, a ideia veio na seguinte, falou, olha, a pessoa aprende a fazer uma carteira e a ideia do Meetup foi assim, você paga, na época eu acho que era R$30 e você vai receber os teus R$30 de volta em Bitcoin. Você recebe de novo. E você vai colocar na tua carteira R$30. Então, efetivamente, o custo era zero da palestra, né? O custo zero. Mas eu falei, olha, mas seria legal se a pessoa usasse ali para ter alguma coisa na prática. Eu falei, então essa pessoa podia pegar desses R$30, pegar uns R$10 e doar para
para alguma entidade. E falar, então peraí, vou nas entidades aqui que queiram receber, que recebam doações, para receber em Bitcoin, e a gente faz essa palestra, a pessoa vai lá e vão receber em Bitcoin. Enfim, vai ser bem legal, vai ser uma coisa que vai chamar atenção exatamente para mostrar a seriedade da criptomoeda e tal. E eu fui, se não me engano, em 5 entidades. 4 delas não aceitaram receber em Bitcoin, doações em Bitcoin. E não porque eles não gostassem de receber doações, porque ou a tesouraria não gostou da ideia, ou eles achavam, mas eu não quero associar meu nome a isso, não sei se é legal ou não é, ou os contadores que ajudam essas entidades falaram, não, melhor não se envolva com isso, eu não sei como é que paga imposto, eu não sei como é que eu vou fazer e tal. E dessas 4 entidades não puderam receber, mesmo que a diretoria queria, mas não puderam. E a diretoria da APAI, ela aceitou de pronto, assim, ela falou, olha, eu expliquei o que era uma moeda, e assim, fiz uma reunião para explicar o que era, e falou, não, queremos, a APAI quer doações, ela precisa de doações. Então, o que a gente fez? A gente fez uma carteira para a APAI, que eles que têm a CID, eles que fizeram, eu ensinei como fazer, eles fizeram a carteira deles, e através dessa carteira você doa diretamente para a entidade. Então a APAI recebeu isso. Terminou o nosso evento, foi muito legal, e a APAI tem a carteira dela, continua tendo, e não mexeu na carteira. Ela falou, nós não vamos mexer enquanto isso, deixa parado. Se houver necessidade imediata a gente usa, senão a gente segura. Eu sugeri que fizessem isso também, né? Se possível, não mexo. E aí nós fizemos, aí quando começou o projeto Hold, e aí o canal começou o canal e o grupo começou a ter um giro muito legal de pessoas, eu comecei a fazer uma vez por mês, no dia do aporte, uma live. Então essa live eu chamava convidados e tal. Comecei em outubro, em setembro do ano passado. Então eu fiz com o Edilson Lauro, que é um ícone aqui no Brasil também de criptomoedas, eu fiz com ele, e a minha planilha estava em 40% de rendimento, de valorização. Hoje ela está 300 e pouco, né? Isso foi em setembro do ano passado. Você vê só a diferença. E daí, nessas lives, eu comecei a chamar comecei a chamar algumas pessoas para me ajudar a conversar e tal, e veio a ideia até do Gustavo, que está no grupo lá, e falou, por que a gente não aproveita esse potencial e ajuda uma entidade? Eu falei, olha, que legal, vamos ajudar uma entidade. Ele falou, eu já tenho até a entidade que tem uma carteira. Daí ele, então tá. Daí a gente juntou para fazer uma campanha para juntar dinheiro em Bitcoin para a APAI. Então nasceu, essa ideia veio daí. E eu vou te mostrar aqui hoje. Se entrar no site holdbtc100.com.br, na primeira página, que ainda está editando, foi a página do sorteio. Foi uma live com os bitcoinheiros em dezembro. E aqui embaixo, a gente explica como fazer doações para a APAI. Essa carteira ainda é da APAI, e quem doar nesses endereços vai cair diretamente para a APAI. Mas nós fizemos também nesse dia um sorteio, então foi bem legal, porque a gente sorteou valores em Bitcoin, deu mais de R$2.000 em prêmios ali para o pessoal, então foi um evento muito bacana, a APAI ganhou muitas doações nesse meio tempo. Eu pretendo fazer um vídeo com o Nicolas e o Gustavo para fazer o fechamento e dizer quanto que a APAI tem hoje graças a esse evento e a essas doações. Não deu tempo no final do ano, então a gente vai tentar fazer, se possível, ainda em janeiro. Mas a APAI ainda recebe. A gente quer divulgar esse endereço da APAI para o mundo todo, para quem quiser doar para a APAI vai receber diretamente para eles, não passa por nós. É muito legal isso, é bem, bem legal de ver. É gratificante ver que eles estão recebendo em criptomoeda, então é muito legal. E acha que essa iniciativa, com esta divulgação, pode chegar a mais instituições? Já foi abordado por mais alguém? Tem noção Já. se isso deu continuação, né?
Assim, eu tenho certeza que é possível que as outras entidades aceitem. A gente está pretendendo fazer agora, em abril, no dia 10 de abril, uma nova campanha, e nós estamos agora conversando com uma outra entidade, exatamente para não ficar sempre a mesma, para a gente poder ampliar essa gama de entidades que recebam. Então, nós estamos em negociação no sentido que a gente ainda precisa, esse processo de convencer a entidade de que é uma forma de receber, né? Eu estou bem otimista de que vai ser uma entidade bem também com um peso muito grande, e essas entidades grandes ajudam a divulgar. Por exemplo, a APAI, a APAI de São Bento recebe criptomoedas. A gente gostaria que todas as APAIs recebessem, do Brasil inteiro. Então, é um trabalho ainda que precisa ser feito de convencimento e tudo mais. Mas nós vamos tentar fazer mais entidades para exatamente quanto mais espalhar, melhor. É esse que é o objetivo. Bacana. E qualquer coisa podem contar comigo também para aí a próxima iniciativa. Eu quero você participando, sim. Eu quero. E olha que legal, assim, essa porta na Europa, para pessoas que não conhecem do que se trata a APAI, eu acho que seria legal, eu vou tentar fazer vídeo explicativo, vou te mandar isso. Melhor, nós estamos online, eu vou tentar procurar agora rapidinho, a APAI. Olha só, para quem é da Europa que não conhece do que se trata a APAI, é essa entidade daqui. Ela tem no Brasil inteiro, aqui é de Santos, enfim, tem N cidades, mas ela é a entidade que cuida. Então, é muito legal ter participado e ter dado essa possibilidade para as crianças com probleminha. É só buscar a APAI, tá? Se vocês na internet vão conseguir, a APAI, sim, a maioria das cidades do Brasil tem. E elas tratam pacientes de 0 a... Eu estava falando com a APAI de São Bento, com o presidente, essa semana, não, foi ontem, eu acho. Ele falou que a APAI trata de 157 alunos, eles chamam de alunos, que vai de 0 a 65 anos que eles têm lá. Então, as pessoas entram, às vezes, na APAI pela condição física e mental, entram na APAI bebê e passa o resto da vida sendo cuidada lá. Então, é muito, muito legal esse pessoal. A APAI que foi ajudada é da sua cidade? A APAI que foi ajudada foi da minha cidade, foi daqui. Que daí nós conversamos diretamente, pessoalmente com eles, e eles aceitaram receber em Bitcoin, foi muito legal nesse sentido. Então, para quem quiser de fora ajudar, a carteira da APAI, pode entrar no site, no nosso site, que é o holdbtc100.com.br, esse aqui, e tem as carteiras diretamente da APAI. Nós vamos arrumar esse site aqui, que ele está bem, ele está muito legal, mas a gente só precisa atualizar aqui, tá? Porque esse aqui já passou. Então, aqui, ó, as carteiras em BTC, essa aqui vai diretamente para a APAI. Essa aqui é em Ether também, vai diretamente para a mesma carteira deles. Para quem quiser pagar em Ether, DAI, USDT, é um endereço de Ethereum ali, né? Enfim, é bem, bem legal. O grande ponto que eu acho que é bacana, para nós que somos entusiastas de Bitcoin, é mostrar que ele é possível você utilizar ele como dinheiro para ajudar pessoas, entidades, no mundo inteiro, sem fronteiras. A gente tem aberto isso aí para o mundo todo. Sim. Eu já fiz uma doação uma vez para eu participo num grupo no Facebook. É assim, eu apesar de ser portuguesa e viver em Portugal, como eu vivi quase 5 anos no Brasil, eu digo que o meu coração também é brasileiro e por isso o meu público aqui ser muito brasileiro. Os grupos que eu participo são brasileiros e eu entrei por causa de um grupo brasileiro, ou seja, um grupo de economia de mulheres brasileiras, portanto, toda a minha ligação ao BTC é muito com o Brasil, não é? Então, um dia estava num dos grupos de análise técnica que eu participo no Facebook, e
um membro lá desse grupo é venezuelano, portanto vive na Venezuela, e sabemos como é que está a situação na Venezuela, não é? Então já fiz, por exemplo, doações para ele, que acabava por ajudar família, amigos, pessoas do prédio, pessoas da universidade, portanto, nós juntámos-nos e fizemos doação para ir para a carteira dele, e depois ele mandava fotografias e relatórios das despesas, não é? Para justificar aquilo que nós estávamos fazendo. Por isso, assim se pode ver como as criptomoedas podem ajudar para um bem maior, não é? Exato. E é muito engraçado como ela nos abre a cabeça para tantas outras coisas. A forma como eu enxergo hoje, como eu te falei, a forma como eu enxergo hoje as finanças, a economia mundial, a economia nacional, ela mudou absolutamente, assim, completamente. Para mim, eu não sabia o quão libertário eu era, eu acabei me conhecendo mais, eu acabei entendendo mais aquela forma como eu pensava. Eu realmente acho assim que se Bitcoin parasse de existir, o que eu ganhei de conhecimento e amizades e tudo mais, assim, é uma das coisas que mais me enriqueceu nos últimos anos, assim, não tenho dúvida de que foi conhecer o universo das criptomoedas. É impressionante como quando cai a ficha, a gente muda. A gente muda a cabeça. Se não fosse as criptos, nós não estaríamos aqui hoje, não é? Não estaríamos conhecendo, exatamente. Eu vou ter o maior prazer da gente fazer também live no meu canal. Quero que você esteja lá. Com certeza. Vamos... já passou aqui 1h11 desde que estamos falando. Já deu, nossa. Então, passou rápido. Passou rápido, né? Eu estou aqui preparando as lives para 2021 e eu decidi fazer 3 perguntas no final para os convidados, que vão servir depois para talvez outros vídeos ou outras questões. São perguntas bem fáceis ou rápidas e eu gostava de começar consigo. Então, a primeira pergunta é: quem é Satoshi Nakamoto? Eu gosto dessa. Não sei, mas eu vou dizer o que eu gosto de acreditar. Eu gosto de acreditar que o Satoshi Nakamoto é minha filha, lá. Dá tchau, tá? Daqui a pouquinho, só um pouco. Aí, olha só. Eu gosto de acreditar que o Satoshi é o John Nash. Para quem assistiu Uma Mente Brilhante, eu não sei qual é o nome em Portugal, com o Russell Crowe, Beautiful Mind. Existe uma teoria de que ele pode ter sido o Satoshi. E eu adoro a ideia, porque tem um filme. Se for ele, tem um filme. Mas eu imagino uma pessoa que tem aquela mentalidade, aquela forma de pensar, e talvez até aquela esquizofrenia dele. Eu imagino que Satoshi seja alguém semelhante ou o próprio, mas é só uma vontade. Assim, se a gente talvez se aprofundar, talvez não seja, talvez não se faz. Mas eu gosto de achar que é o John Nash. Boa. Nós estamos numa bull run, né, neste momento. Então, quando é que acha que esta bull run termina, este ciclo? E qual o valor que vamos atingir no seu valor máximo? Tá. Uau! Essa é muito boa. Eu acho que a bull run vai começar a diminuir a cerca de 1 ano, 1 ano e meio antes do próximo halving. Chuta uma data. Tá. O próximo halving vai ser em 2024? Eu acho que a bull run vai bem até final de 2022. Eu não acredito numa queda absurda como aconteceu da outra vez. Mas eu acho que ele vai
diminuir um pouco. Vou refazer, vou responder de novo, pode ser? Claro. Tá. Eu acho que a Bull Run vai até o meio de 2023. Eu acho que a correção deve vir e vai começar aquele medo todo de novo, né? O FUD novamente. Mas eu creio que a gente vai estar num all-time high aí de... Eu tenho medo de acreditar no stock to flow, tá? Mas sim, eu vou chutar lá seus $150 mil. Tô chutando final alto, mas... Meio de 2023. Pode ser, final de 2023, acho que tá bom. Meio, você falou meio, né? Metade de 2023. Meio. Metade de 2023, $150 mil. Boa. Agora, última pergunta. Última pergunta. Um livro sobre economia, finanças ou Bitcoin e um livro para a vida. Maravilha. Eu sou fã desse cara aqui, que é o Andreas Antonopoulos. Estou com ele aqui, eu acho que vai ser minha indicação, mas eu não li ainda o Bitcoin Standard, mas já acompanhei muito o Saifedean, então eu acho que o Bitcoin Standard vai ser uma bela dica para quem não... eu não li ainda. Ainda não li. Mas eu acompanho o Saifedean em todas as entrevistas que eu posso. Eu acho que é um livro de indicação assim para quem quer começar, para quem quiser entender um pouco. Eu acho que é uma bela dica também. Tem vários livros, eu adoro livro, então eu acho que a gente teria vários, mas você pediu um para deixar arquivado aí, né? Era um sobre economia ou Bitcoin e outro um livro para a vida. O livro para a vida, eu hoje vou... Ele muda muito, tá? Mas eu vou dar uma dica do Sapiens. Eu acho que ele me fez enxergar um pouco diferente o ser humano, de uma forma muito bacana, assim, é difícil de explicar, mas ele me pegou bastante. Esse foi um livro que me pegou porque eu adorei enxergar o ser humano da forma como ele coloca. Então, de bate-pronto, acho que vai ser esse. Boa, obrigada. E é isso, quer deixar alguma última mensagem para quem nos está a ver ou quem vai ver depois? Quero te agradecer demais pela oportunidade. Quero te parabenizar pelos 1000 seguidores, que foi quando? Ontem? Foi ontem? Foi esta noite. Foi essa noite. Meus parabéns para ti, tu merece demais. Quero te convidar para a gente fazer também no meu canal lives e eventos e vamos armar alguma coisa. E eu queria... Tem uma coisa que eu penso sobre o Bitcoin desde que eu conheci ele e eu vi que ele tinha um longo caminho para ser aceito no mainstream. E eu sempre falei isso, eu tenho até gravado em depoimentos antigos, mas de que quando as mulheres entrarem e entenderem o Bitcoin, esse vai ser o momento que ele vai chegar no público geral. Então, eu estou vendo isso acontecer agora, eu estou muito feliz em ver o teu canal, da Giovana também, de tantas outras mulheres, assim, que eu tenho, esse é o caminho. Vocês vão entender e colocar no mundo isso de uma forma diferente dos homens, e eu vejo que de uma forma muito melhor. Obrigada. Eu realmente acho que o BTC só vai ter adoção quando... Não, porque o BTC inclui e não exclui, não é? Exato. E o mundo dos investimentos e das criptomoedas ainda é muito excludente por uma série de coisas, por acesso, por educação, por tudo mais. E então estamos aqui a fazer esse trabalho. Posso dizer que é bastante difícil chegar a quem mais precisa, porque por vezes não têm acesso, não simplesmente não querem saber, não conhecem, não querem ouvir, acham que não é para elas. E é um trabalho um pouco difícil.
mas com perseverança, acho que este ano de 2021 vai ser para chegar mais longe. Ah, obrigado. Maravilha. E eu quero fazer o convite para conhecerem o site, a tabela, a planilha do Hold BTC 100. Então, para quem quiser conhecer e fazer sua própria cópia lá, é holdbtc100.com.br. Hold, não é hodl, é hold mesmo. E dali você consegue, num link que diz tabela Hold BTC, você clica nela e faz a tua própria cópia e faz o teu teste e vê o que você acha. Né? Obrigado, Berto, por esta Obrigado, live. cara. Vamos falar, conta comigo e até uma próxima live. Muito obrigado mesmo. Obrigada a todos que estão connosco e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.